como você, Marília, a gente tem uma coisa incrível nesta casa. Você é filha e neta de atores. Eu sou filha, neta, trineta, neta de advogados. Todos atuamos muito. Mentimos muito também. Temos uma formação imensa. E a gente tem essa tradição e essa paixão. Quando você está falando da criação dos seus personagens, principalmente pela dança, pelo aquilo que é inequívoco, que é a música que preenche o espaço da falta, daquela falta primeva. Acho que é sempre um exercício de inventar-se a si mesmo. Só de te olhar me emociona. Sério, me emociona. Me emociona porque você personificou várias danças para mim. Desde que eu pude me entender por gente, eu assisti a Apareceu Margarida, a primeira peça de teatro que eu vi na vida. O Gaderbal teve aqui no outro período. E ele falou exatamente disso também. Então, é uma realização de um sonho. Por isso, aqui você tem o que a gente tem de melhor, que são os nossos alunos. E essa casa se orgulha dessa tradição e dessa audácia de fazer. Nós somos vaidosos de fazer. Tem um jovem senhor aqui que é muito vaidoso, que é sensacional e espero que seja sempre imortal. O professor Cândido Mendes, ele guia a nossa chama. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho com você sobre o quanto é bom te ter aqui. Consegui chegar ainda da Academia de Letras, onde eu tive o prazer de vê-la ganhar uma grande medalha há um mês atrás. E que aplauso e que satisfação a Academia lhe acolheu. Esta casa tem um histórico do ponto de vista do teatro. Meu filho, Cândido Zé, criou aqui o Besterol, que foi um momento muito importante de inovação e de criação do que é em Ipanema esta fundação do conversar com o outro, de olhar o outro. Está em obscuridade essa sala, mas eu estou vendo os olhos lampejando em todos os lugares aqui, e no que representa, que coisa bonita, este grupo à sua volta. Não é muito fácil ter uma assistência tão atenta, e ela está aí porque está na frente de Marília Pera. Aprendi muitas coisas na sua exposição, sobre todos os pontos cardeais da sua biografia. Ao norte tem a ópera, não é isso? Quer dizer, ao sul tem o balé, não é? Quer dizer, a leste tem, digamos assim, a revisora e a, digamos assim, e a diretora teatral. Eu aprendi aqui sobre tudo isso. E, sobretudo, quem pode, nessa tarefa, não é improvisar, é criar. Isso que nós todos aprendemos na sucessão desta biografia e do que é para nós essa sua presença aqui. Digo isso porque a Cândido Mendes tem, pelo menos, tem esta especialidade. A Cândido Mendes não é uma universidade que tem um teatro. A Cândido Mendes é um teatro cercado de salas por todos os lados. E é o que eu quero lhe agradecer. Esse é o primeiro ator da nossa companhia. Voltou para mim? E aí, para onde vamos? Pode. Bom, Marília, o contato que eu tive com você foi em função de um grande mestre na minha trajetória, na minha história, que foi o cenógrafo Luiz Carlos Ripper, com quem você trabalhou, né? Que foi cenógrafo de um espetáculo sob sua direção e você atuando, não foi? O Adorável Júlia? E aí eu te pergunto, seu convívio como atriz e como diretora com a cenografia, eu dou aula de espaço cênico de cenografia aqui, então eu queria que você falasse um pouco para os alunos como é a relação da atriz com o espaço, com o figurino, como o figurino compõe o personagem, como o espaço complementa o seu trabalho, como é a sua relação com a cenografia, com o espaço, com o figurino. Bom, quando eu dirijo, muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada. É um sedutor, mas meu marido está ali, ó.
Não, só dizendo também, complementando, que o Aderbal é um grande mestre, assim, aprendi muito pelas mãos do Aderbal. Quanto à cenografia, quando eu dirijo e o cenógrafo traz ideias belíssimas, desenhos lindos, eu sempre digo, não vai funcionar, porque eu tenho muito receio da manutenção do espetáculo, da conservação da cenografia na repetição dos espetáculos. E hoje em dia o que acontece é que uma casa de espetáculos, em geral, abriga 3, 4 peças diferentes. Então, você é obrigado a ter uma cenografia muito flexível, né? E prática, e que saia, e que volte, que funcione. Isso é muito difícil de acontecer. É uma função dificílima hoje em dia. Na companhia da Dulcina, na companhia da Morrenault, quando eu era criança, eles viajavam pelo Brasil inteiro e Portugal inteiro com o cenógrafo e o cenotécnico. Então, viajava-se com 9 peças, o que hoje seria impossível. Mas eu dou maior valor ao espaço cênico. É muito difícil quando você ensaia um espetáculo e no momento em que entra a cenografia, os atores que estavam prontos antes, lendo, relendo, fazendo exercício, se preparando, quando entram no espaço, aquilo desaba na cabeça deles. Em geral é isso, muito em cima da hora. A mesma coisa figurino. Acho que o figurino tem que vir como se fosse realmente uma segunda pele. Eu sou muito rigorosa com meus figurinos. Eu fico muito chocada quando vejo um ator jogado no chão com a roupa de cena, sabe? Assim, sentado na beira do palco, sentado na plateia, com o pé em cima da outra cadeira, com a roupa do personagem. Isso, para mim, é muito agressivo. É como se você estivesse esfaqueando o seu personagem. Então, eu sou muito cuidadosa. A não ser que eu faça uma mendiga, né? Aí até é bom você se jogar no chão. E a luz também é muito importante. A luz é importantíssima. Às vezes você tem um espetáculo perfeito e a luz não é adequada e a luz não valoriza a cenografia, o figurino e a própria interpretação dos atores e o texto. Que mais, Heloísa? Deve. Você, senão... Atrizes não envelhecem, né? Há muitas diferenças. Assim, por causa da televisão, eu tenho oportunidade de contracenar com muitos atores mais velhos e com muitos atores mais jovens. E aqui entre nós, prefiro contracenar com os mais jovens, porque eles não sabem nada ainda, mas é verdade, vêm muito puros, vêm sem vícios, né? E, em geral, chegam a mim com muito respeito e com o texto muito decorado, com tudo, às vezes nervosos, natural, mas é muito bonito ver ali aquilo começando. Eu prefiro do que, às vezes, contracenar com um medalhão que sabe tudo, porque quando a pessoa sabe tudo, aí aquilo não anda. E eu acredito mesmo que o jovem, eu acredito muito e gosto muito de contracenar com gente mais jovem.
Eu acho que o ator, lá do tempo dos meus pais, de quando eu era criança, os atores tinham mais essa disponibilidade de repetir, repetir, repetir incansavelmente. É isso que você falou, somos todos loucos, né? Hoje, quando eu dirijo, eu sinto essa dificuldade, mas às vezes em atores mais velhos. Neila Torraca, por exemplo. Mas sinto essa dificuldade, assim, como se eles ficassem entojados de, pô, tem que repetir isso, já entendi, mas você tem que repetir. Porque às vezes você repete um texto 1000 vezes e aí você diz, meu Deus, eu não tinha percebido que ela era assim. Eu não tinha percebido que havia esse sentido aqui. Então, a repetição é muito esclarecedora. Então, há muitas diferenças, mas, para mim, o jovem ator disciplinado e disponível é rei. Errei. Boa noite, eu sou o Luca, eu estou terminando o último período da faculdade. E a minha pergunta é, depois desse tempo todo de experiência, né, que tipo de trabalho, que tipo de convite te moveria, te instigaria, sabe, te confrontaria como atriz? Que tipo de proposta? Era essa a minha pergunta. Eu tenho muito interesse no novo, assim, porque acho que o que me move é a possibilidade de conhecer, porque se você não tiver a possibilidade de aprender, para mim a vida fica muito sem graça. Eu gosto muito de aprender e pretendo ir aprendendo sempre. Agora eu vou fazer um filme com um diretor português, José João Silva. Ele é jovem, um jovem diretor português. Eu leio o texto ali, o roteiro, e vai ser uma loucura que eu tenho que ir para o interior da Bahia e um pouco trabalhar na selva, pegar facão e meu marido fala, mas você vai, eu acho que eu vou. Ali talvez eu aprenda coisas novas, né? Coisas que me instiguem. Então, eu sou meio assim, eu mergulho em umas coisas que as pessoas dizem, Marília, o que é que você vai fazer ali? Eu vou. Mas com um mínimo de conforto, que eu sou uma senhora, claro. Um espaço, eu preciso do espaço de concentração, preciso do silêncio às vezes, e aprendi na música que a pausa também é ritmo. Isso fez sucesso. Mas é verdade, às vezes vou ao teatro e vejo atores tão acelerados. E hoje é o mundo hoje assim, né? A pessoa tem que falar, tem que falar, tem que falar, não pode deixar um segundo sem um som. No meio da aula você tem que matar, né? Eu estou aqui, está me vendo? E funciona. Impressionante. Quem curtir mais rápido ganha ponto. Entendeu? Curtiu, mas você tem que. Hoje, recuperar a atenção é o que o Maffesoli chamava de desencantamento do mundo. Por isso que o espaço da cena, a poética da cena, é o que me fascina, essa poesia do encantamento, que só a arte pode preencher. O Freud dizia, né? Se não fosse a arte, todos nós estaríamos entregues à selvageria e ao máximo da agressão. Acho que por isso que não acredito que o cinema ou o teatro imitem a vida. Acho que é o oposto. A gente imita o cinema e a arte na criação. E aí eu acho que não tem muito, acho que um pouco de ator tímido aqui, né? Eu tive 2 perguntas. Quero saber se esse lado tem perguntas. Para não esgotar, porque eu fico namorando ela aqui, porque eu estou perto. Entendeu? Então vai.
Prazer. Não, eu tenho, hoje, por exemplo, eu fiz um pouquinho de aquecimento vocal, porque eu sabia que ia ficar falando aqui. Eu sou uma pessoa muito tímida, sempre o começo de uma palestra, assim, a entrada num palco sempre me deixa muito nervosa e eu tenho medo de perder a voz. Então, eu fiz um pouquinho de aquecimento vocal hoje e mais cedo fiz um pouco de alongamento também, um pouco aquecimento de corpo, de voz, friccionar um pouco os pulsos, as mãos, ficar viva para entrar viva em cena. Eu sempre faço. Hidratar as cordas. A voz, para mim, é muito importante. Eu adoro conhecer os caminhos das cordas vocais, porque já tive calo, nunca operei, mas tive a perseverança de tirar os calos com os exercícios. Então, é isso, sempre faço um pouco de exercício para entrar em cena. Hoje é a cena também, é um pouco cena. É porque, em geral, não se tem o cenário para ensaiar no cenário. Isso é uma pedra no sapato dos atores, sempre. Porque, digamos, é um personagem que vive há 20 anos numa casa onde há uma escadaria. E o ator nunca subiu essa escadaria e vai subir na véspera da estreia. É um perigo, inclusive pode cair e tudo, mas... Eu, às vezes, percebo assim, então, um chá. Você vê que o ator não tem ainda familiaridade com aquela xícara, não sabe ainda aquele... Não é comum, não é cotidiano aquele gestual, porque a gente não tem possibilidade do cenário antes, né? Então, essa é uma estiva do ator, nem da roupa. O sapato, um perigo, um sapato. Uma vez eu fiz foi Pippin, um musical, fazia um personagem, o leading player, era um grande personagem, com músicas dificílimas e coreografias dificílimas, e a figurinista era Calma Murtinho, gênio, total gênio, mas entregou no dia da estreia a roupa. Então, eu usava uma calça comprida e no primeiro Batman que eu fiz, a calça abriu. Então, eu passei a estreia inteira com essa calça aberta. É horrível, prejudica muito, né? Prejudica muito, mas ainda... Quando eu dirijo, eu peço muito que as coisas estejam prontas com alguma antecedência para proteger os atores. Mas é difícil, porque às vezes a produção é muito difícil conseguir dinheiro para teatro, com antecedência, as nossas dificuldades. Eu, quando sou público, sinto muita falta de um tempo para entrar na sala de espetáculo antes do espetáculo começar. Um tempo para... Reclamo muito quando me deixam em pé, o espetáculo é às 9h e eu entro às 9h05. Eu acho isso um absurdo. Não se tem tempo de ler um programa, de você se informar sobre aquilo que você vai ver e ouvir. Sempre reclamo. Como público. Eu acho que o público é muito maltratado aqui no Brasil. E acho que a gente não tem ainda a capacidade de manobrar um sucesso. A gente se dá melhor no fracasso, né? Porque quando tem muita gente, são filas imensas e não damos conta
de receber o público com mais gentileza. Sinto muita falta desses 15 minutos anteriores, sem propaganda no telão. Isso. Acho assim, só complementando o que a Marília está falando, eu acho que é um momento sagrado também do público, de poder chegar e entrar naquele espaço e se integrar, né, com aquilo que ele vai participar, com aquele ritual do qual ele vai participar, né? Enfim. Boa noite. Em nome dos não atores, é uma honra estar na sua frente, respirando o mesmo ar que você. Como a doutora Andréia disse que os advogados são atores, me lembrou de uma aula sobre ética que nós discutimos. Se todos nós éramos atores também, cada um executava um papel. Realmente, agora eu sou Raquel ouvinte, ao longo do dia eu sou contadora, ao fim de semana sou professora. E para você que não é só atriz da vida, mas atriz dos palcos, atriz televisiva, atriz do cinema, no final de tantos anos se pergunta quem eu sou, qual é o meu papel original. Isso é um problema. Isso, ainda mais para quem nasceu ali, eu não tenho a menor ideia de quem eu seja. Coberta de personagens a vida inteira, impossível descobrir. Tem aqui no finzinho do livro, eu fui olhar e descubra isso logo. Quase no fim do livro eu digo, quem é você? Descubra quem é você. Porque no meio de tantos personagens é muito difícil saber do que você gosta, o que você quer, o que te faz feliz. E há alguns personagens que cabem melhor, que acabam, eu acho que são os sucessos, quando aquilo vira um sucesso, é quando você encontra um personagem que diz tudo o que a tua alma quereria dizer. Aí aquilo dá certo, e aí todo mundo diz, como fulano está bem, né, na televisão ou no teatro, é porque as almas se identificaram, né? Deu certo, que aquele personagem naquela forma, certinho. Mas saber quem se é um problema que todo mundo tem que pesquisar muito. Você sempre foi, pelo menos até onde eu saiba, considerada uma grande atriz. Eu queria saber se teve algum momento na sua vida que isso foi um peso, que ser Marília Pêra foi difícil para você. Porque eu fico imaginando que entrar num trabalho, sabendo que as pessoas esperam de Marília Pêra um grande trabalho, deve ser muito angustiante. Assim. Se teve algum momento que você queria não ser tão renomada e tão reconhecida, porque isso te travaria. Sabe que não, às vezes eu fico achando que ninguém me conhece, que ninguém lembra mais de mim. E a diferença é que quando eu entrava em cena menina, mocinha, eu entrava sem muita noção de nada, entrava na paixão, né? Me atirava ali sem rede e não me importava nem sabia que existia crítica. Um dia alguém me disse que alguém teria escrito algo muito bonito a meu respeito, mas e hoje não o fato de eu ser Marília Pêra, não, mas hoje eu tenho mais consciência do perigo que é você entrar em cena, o perigo dessa exposição. Mas não o nome, eu acho que eu sou mais tímida do que isso. Eu acho que se eu não trabalhar diariamente isso, se eu não me informar, se eu não estudar, se eu não me quiser muito bem, a minha vida inteira não caminhará bem. Porque como é tudo misturado, a profissão e a pessoa, não existe a Marília Pêra, existe a Marília Pêra, a Marilinha. O Chechel que me chama de Marilinha do Rio Comprido, que eu nasci no Rio Comprido. Então, você nunca foi diminuída por um medo das
Assim, sempre, o medo louco de ser rejeitada. Isso sim, de não ser amada. No começo da profissão, no comecinho eu entrava em cena e cada aplauso que vinha era: meu Deus, eu sou amada, que coisa boa, eu sou amada. Eu acho que eu fiz muitos espetáculos pensando no amor que me dariam no final, esse alimento, com certeza. A Darlene volta. Vai voltar a 4ª temporada do Pé na Cova em dezembro. Começamos a gravar. Eu também adoro fazer Darlene, acho ela uma sábia. A gente foi muito homenageada na sua pequena ausência. Fizeram todo a Escola Bela, estava morrendo de saudade de você. É, Aqui nesse palco, eu assisti a primeira peça. eu assisti aqui também. Da Darlene? Sim, é uma ideia do Miguel. Eu acho que em todas as séries dele há uma loura louca, né? Ele tem essa não é você.